o capítulo 54, o amor de Deus por Jerusalém. No versículo 6, ele fala assim: você que estava aflito como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor que está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? No 7, eu abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. Amém. Amém. Aqui é uma... O Senhor nos fala que nós fomos... Quando nós não conhecemos a palavra, então nós somos... É claro que o Senhor nos cuida, né? Nós vivemos na terra, mas se nós não conhecemos a palavra, quando nós não estamos assim direto com o Senhor, nós vivemos assim, como esse versículo fala, como uma mulher abandonada pelo marido. Porque no espiritual, o Senhor é o nosso tudo, é a nossa vida, é o nosso pai, é o nosso irmão, nosso mestre, nosso marido. Tem muitas mulheres que vivem para o Senhor, não casam, ficam só fazendo a obra de Deus, e Deus provê na vida delas alegria de como uma serva, como mulher, como uma pessoa amada por Ele. Ela reflete assim como se tivesse um esposo, filhos, uma casa, porque o Senhor pode se tornar nosso esposo quando nós não temos ninguém, né? Quando nós não temos um esposo, quando não temos filho para cuidar. Mas aqui o Senhor fala assim: quando nós estamos aflitos, nós somos pessoas que não conhecemos a palavra, então ele fala assim como se nos abandonasse, que ele nos abandonou na prática, né? Porque na verdade o Senhor nunca abandona, nem o pecador o Senhor não abandona, o Senhor cuida de todos, só Ele não aprova as coisas que o pecador faz, né? Mas ele não dá aquele privilégio quando nós conhecemos Ele, quando nós temos Ele na nossa vida, nós somos privilegiados, nós temos coisas especiais que uma pessoa do mundo não tem, que nós temos. Nós temos saúde, nós temos prosperidade espiritual no material, nós somos felizes, nós somos livres do pecado, porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, após o batismo, após nós cearmos todo mês com Ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, as pessoas, antes de conhecer todo a palavra, ser batizado, ter comunhão com o Senhor, são criaturas do Senhor. O Senhor nos criou, somos criaturas, somos feitos por Ele, mas nos tornamos filhos dele no momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor, o único Senhor, né? Nosso Pai. Nós devemos ser direcionados à palavra, cumprir os mandamentos, fazer tudo certinho para honrar Deus poderoso, o Deus do céu. Porque Ele deu o único Filho para que nós nos conseguíssemos nos tornar filhos dele. Para nos ensinar a caminhar para Deus, porque nós somos de lá. Nós viemos para cá, mas e aí Jesus nos resgatou do nosso pecado, pagou nossos pecados, nossas transgressões lá na cruz, no momento que ele foi crucificado, nós ficamos livres de tudo que nós tínhamos cometido antes, na época lá de Adão, né? Na época da lei, né? Que daí no momento que o Senhor ressuscitou, o véu se abriu e daí nós somos agora graciados por Deus, né? Qualquer pessoa tem esse direito, todos nós temos direito
de procurar a nossa salvação, de termos a graça do Senhor todos os nossos dias, porque é isso que o Senhor quer. Que o Senhor quer nos preparar para nós voltarmos para Ele. Desculpa. Mas daí, nesse versículo aqui, como ele diz assim, eu o abandonei por um momento, mas agora com grande amor eu receberei de volta. É isso que eu acabei de falar. Então, ele nos recebe de volta quando nós temos a consciência de que nós agora somos criaturas diferentes. Nós somos agora pessoas de Deus. Daí nós temos que viver dentro da palavra, nós temos que viver, praticar o Evangelho na nossa vida. Nós temos que viver o Evangelho todos os dias. Fazer como se Jesus estivesse conosco. Quer dizer, Ele está em espírito. Mas nós temos que saber se Jesus faria aquilo que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer alguma coisa, a gente tem que primeiro se policiar, que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ministrar, né? Ele fala que se a gente está ligado com Ele, Ele nos ensina, Ele cochicha no nosso ouvido. Não faça isso. Não faça isso que tu vai te arrepender depois. É pecado. Isso é uma falha. Então é a consciência da gente. A gente fala, nós temos consciência, nós temos senso. Não, é o Espírito Santo de Deus que nos faz revelações para nós não atuarmos naquilo que aflige a presença dele na nossa vida. E daí, depois lá no 8, que o Senhor diz assim, na minha ira, no meu furor, eu me escondi por um momento, mas com eterno amor, e eu terei compaixão de você. Ele nos fala em compaixão, porque ele nos cuida como se nós fôssemos criancinhas dele. Se nós fôssemos bebês, como se nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. Ele nos cuida, porque compaixão quer dizer amor eterno, amor de mãe para filho. Compaixão quer dizer isso. Para o Senhor é a misericórdia. Misericórdia é uma palavra, o mesmo sentido. Misericórdia do Senhor é um amor, é uma eterna compaixão de uma mãe pelo filho. E nós somos filhos de Deus. E Deus nos está dando uma chance de nós nos comprometermos com Ele, de vivermos corretamente, de agirmos, caminharmos com o Senhor, ler a palavra, orarmos, louvar o Senhor. Porque isso aí, se toda pessoa na face da terra fizesse isso, não haveria tanta morte, não haveria guerras, não haveria conflitos de interesse na política, né? Não teria tantas coisas assim que deixam as pessoas todas zonza, não haveria ódio entre famílias, rancores, né? Então a vida seria menor, mas como isso é um livre-arbítrio que o Senhor já nos deu isso, porque Ele não força ninguém a aceitar Ele. É uma coisa que nós temos que sentir no nosso coração, que se nós queremos viver bem, de termos uma vida boa, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor. E é isso que Deus quer, que todo ser humano seja salvo, que todo ser humano tenha uma vida boa e plena. Nós temos que viver a plenitude de Jesus enquanto há tempo, porque tudo que está acontecendo agora é o que a Bíblia fala, é a palavra do Senhor que está se cumprindo, é os fins dos tempos. Nós temos que trazer a nossa família, nossos filhos, nossos amigos que a gente ama, que a gente gosta, colegas de trabalho que a gente já trabalhou um tempo, passar a mensagem para eles, dizer que Jesus é o caminho, é a vida, é algo que todo ser humano precisa na vida. Depois que
que eu aceitei o Senhor Jesus, essa passagem aqui de Isaías 54, um tempo atrás, logo que eu me converti, que as coisas começaram, Jesus começou a mudar as coisas aqui em casa, né? E aí um belo dia, ele estava dormindo, eu sentei do lado dele e vi ele dormindo, bem tranquilo, né? E eu disse assim, eu tanto lutei, né, por ele. Mas não para ele ficar comigo, eu lutei pela vida dele. Eu queria que ele mudasse para ele, né? Para ele ter uma vida longa. Porque se ele continuasse do jeito que ele era, ele não estaria aqui hoje servindo a Deus, né? Então, as pessoas, a gente tem que buscar, não é buscar as coisas para nós temos que buscar pessoas para o Senhor Jesus. Então, nós temos que passar adiante as boas novas que o Senhor nos deixou, que nós aprendemos todos os dias, cada culto que a gente vai, cada palavra, cada louvor que a gente escuta é uma coisa que a gente aprende. O louvor é uma oração. Quando nós louvamos, nós sentimos a letra da música, a melodia, a gente se conecta com Deus e Deus fala com a gente. Então não é emoção, não é bonito, é Deus falando mesmo. Então, como eu estava falando, eu me sentei do lado dele e eu falando com o Senhor, eu disse assim, tanto eu lutei, né? Lutei por ele e agora ele está aqui. Quando ele era novo, na flor da idade, ele estava sempre longe de mim, né? Sempre longe. E agora o Senhor me devolveu ele. Tem uma passagem aqui que diz que ele se... Acho que é no... Onde que diz? Que até eu li naquele dia que eu tenho no meu caderno marcado. Toda a palavra que o Senhor me dava, eu marco no caderno. É no 7 mesmo. Eu abandonei, mas só por um momento. E agora, com grande amor, eu receberei você de volta. E ali o Senhor estava me devolvendo ele, como esposo, como meu amigo, né? Como meu companheiro. Mas e aí ainda até falei com o Senhor assim, é agora que ele já está velho, acabadinho, né? O Senhor me dá ele para mim, mas graças a Deus que ele está aqui, que ele já tinha se restabelecido, porque Deus restaurou o nosso casamento, Deus restaurou a vida dele, porque ele estava detonadinho, né? E Deus todos os dias dá graça para a vida dele, dá saúde, porque muitas vezes ele quase é arrebatado, mas o Senhor coloca ele de volta. Às vezes é uma sacudidela, porque nós temos que estar sempre atento ao Senhor, nós temos que estar sempre dependendo de Deus. Não é só nas coisas que faltam pra gente, nós temos que ter dependência de Deus na nossa vida, na nossa saúde, na saúde do esposo, dos filhos. Todos os dias nós temos que depender de Deus, porque se nós estamos bem, com as nossas latinhas cheias, a casa iluminada, tudo alegre, tudo bem, com dinheiro na sacola, tá tudo bem, não, nem se lembremos de Deus, mas não. Nós temos que ser sempre dependente de Deus, porque eu dependo de Deus para tudo, até para me respirar, porque é Deus que me dá a vida, né, todos os dias. Então, nós temos que ser sempre assim, ó, esse alerta na nossa vida, de ser dependente do Senhor todos os dias. Eu levanto de manhã, eu me unjo, e às vezes eu caminho dentro de casa, eu agradeço pela minha casa, eu peço perdão, porque às vezes tem dia que eu não consigo fazer meu serviço, mas mesmo assim eu abençoo, eu unjo a minha casa, caminho para lá, caminho para cá, agradeço por ter acordado com vida, me dá ânimo hoje, Senhor, porque eu preciso fazer minhas coisas, mas o Senhor me dá graça por eu estar viva. E a hora que Ele me levar, eu vou muito bem, porque eu creio que depois de tudo que eu passei, eu sei que o Senhor vai me receber de braços abertos, porque eu peço todos os dias da minha vida, que o dia que Ele me esperar lá, eu creio que Ele vai estar me esperando, porque é a coisa que eu mais quero
Eu ando tão cansada, ultimamente, esses dias eu até falei para ele, eu ando tão cansada, porque será que o senhor não quer me levar, Jair? Não, ainda não. Não, porque os teus filhos ainda não se renderam. Mas eu creio que a hora que meus filhos se renderem, eu quero que o senhor me leve. Eu quero ficar com ele, eu quero descansar. Não cansada de tudo, do trabalho, não é cansada de lutar, de fazer as coisas, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Ele está sempre me ajudando, me livrando do mal, do dia, e nos guarda, né? Nos guarda, Ele sempre nos favorece com algo precioso, né? Que nesses dias nem esperava. Meu neto veio de manhã, ficou o dia todo aí. É uma visita boa e não que a gente esperava. Quando ele viu, ele estava batendo e chegando. Então é coisas assim, Deus sabe, e eu estava ali bem quieta, né? Eu já me alegrei, já fui cozinhar, já fui conversar, e ele vai lá para a cozinha conversar comigo, porque tagarela junto comigo. Uhum. Então são coisas assim, quando o Senhor vê que a gente está meio abrochado, meio triste, o Senhor vai lá e leva alguma coisa para te alegrar. Porque a alegria vem do Senhor. Não devemos ficar tristes por coisas, ou por doença, por perca de algum ente querido, porque se ele foi, ele vai estar num lugar melhor que nós. Porque o que Deus nos promete é a vida eterna. Já pensou, nós vivemos todo esse tempo aqui, né? Trabalhamos, vivemos, cuidamos, limpamos, lavamos, tudo. Mas depois nós estamos lá, o eterno, com o Senhor. É o que eu mais quero. E Ele sabe que eu estou falando sério. O que eu mais quero é ir subir da vez, né, e ficar com Ele. E eu dou glórias a Deus por Ele estar sempre nos cuidando da minha família, dos meus filhos e da minha mãe, que está bastante idosa, né? Deus tem prevalecido a vida dela, a saúde dela, porque ela não é uma pessoa doente, ela tem os males da velhice. Doença, nem nós temos doença. Então eu só queria passar isso, que o Senhor tem, o amor de Deus por nós é grandioso. Então é como essas passagens disse assim, o dia que eu te abandonei e agora eu te resgato, é que no momento que a gente aceita Ele, Deus é Deus de todo mundo, mesmo das pessoas que não são cristãs. Deus é Deus. Deus dos animais, Deus da criação, dos mares da terra, dos céus, Ele é Deus de todo mundo. Mas no momento que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, como nosso Pai, nosso protetor, nosso supridor, porque Ele nos supre todos os dias com a nossa vida, com a nossa respiração, com a nossa saúde, com a proteção que Ele nos dá. Então Ele é o nosso tudo. Então ele nos resgata no momento que nós nos abrimos para Ele, nos aceitamos. Então é isso que eu queria deixar para vocês. O amor de Deus é grandioso. Só quem vive para Deus é que pode perceber o quão grande o Senhor é para cada ser humano. E eu louvo a Deus por servir a Ele. Amém? Amém. Queria deixar essa palavra no nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem grandes coisas para nós ainda. Amém? Amém.